Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo Pires, eu sou arquiteto de sistemas e Microsoft MVP. Se você não me conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu trabalho na minha própria empresa, Eduardo Pires, Treinamentos e Consultoria, onde o nome já diz, eu faço consultorias em empresas, sempre treinando o pessoal em relação a boas práticas de desenvolvimento web, arquitetura, testes, qualidade e etc. E também faço os treinamentos nesses mesmos temas. Caso você esteja curioso ou queira conhecer mais, acesse meu site eduardopires.net.br. Lá, além de mais informações sobre meus treinamentos, você vai conhecer o meu trabalho, que são diversos artigos, vídeos, etc., que eu venho produzindo já faz alguns anos, e está tudo ali para você poder conferir e aproveitar. Se você também não é assinante do meu canal no YouTube, pode ficar à vontade para dar um subscribe. Você vai ter acesso aí aos últimos vídeos que eu for gravando. Geralmente eu gravo aí um tutorial ou outro a cada um mês e pouco, então sempre tem coisa nova aparecendo. Tá? Vamos fazer bastante cobertura esse ano sobre outros assuntos que são novidades que vão aparecer em breve, então não deixe de assinar. E o tema hoje é Entity Framework. Esse é o ORM aí da Microsoft que vem ganhando mercado, vem ficando cada vez mais conhecido entre os desenvolvedores. E a temática hoje qual que é? Trabalhar com Code First partindo de uma base existente. Aqui trabalhar com Code First é fácil quando você está trabalhando de um projeto que está em branco, você está começando tudo do zero. Com uma base já existente já é um pouco diferente. Não vou dizer que é complicado, você precisa fazer algumas coisas que talvez não esteja muito claro, e por mais que você descubra o caminho, você vai encontrar um probleminha ou outro. Então esse tutorial aqui é para limar e facilitar esse caminho que você vai seguir para trabalhar com Code First quando você já tem um banco de dados. Ok? Eu tenho apenas uma folha de slide para mostrar, tá? Que é esta aqui, que são os modelos do Entity Framework 6, tá ok? O Entity Framework está na versão 6, tá? Ele está numa versão bem estável, bem rápida. A versão 6.1 já ganhou algumas melhorias e ele vem evoluindo. A versão 7 está no forno e a previsão de lançamento é para esse ano. Ela precisa... Muita coisa ainda precisa ser feita, mas a versão 7 vai sair e vai ficar muito bacana. Tá? Eu já vou falar dela, vamos falar do 6 primeiro. E para trabalhar com Entity Framework, você pode fazer algumas opções, que são os modelos, né, de trabalho do Entity Framework. Então você tem dois modelos de trabalho, que é o Designer Centric e o Code Centric. Como o nome já diz, o Designer Centric é baseado em modelos. Então você tem lá o seu modelo e você utiliza desse design para gerar banco de dados ou para utilizar com base nele a consulta ao banco de dados. Então vamos dividir isso aqui em 4 partes. A primeira parte é a Designer Centric, ok? Que você pode conferir através de uma nova base de dados ou de um banco existente. Quando está partindo do zero, você tem uma base de dados nova, você pode utilizar o que? O Model First. O Model First, você vai gerar o modelo do EDMX em modo Designer. Então você vai escrever lá a modelagem das suas classes e do seu banco de dados através do modo Designer. Essa forma de trabalho ele vai gerar a base e vai gerar as classes também. Existe um cara aí no meio chamado EDMX. Então você cria um modelo do EDMX em modo Designer. Então você faz aquela modelagem bonitinha, visual, e gera a base através desse EDMX. E as classes vão ser geradas dentro dele. Ok? Bom, esse modelo é um modelo já existente. Eu não gosto dele porque ele gera muito problema. É muito difícil trabalhar com EDMX. Se você já trabalha com EDMX, abra o arquivo EDMX que você vai ver que medo dá mexer naquele negócio. Ele costuma corromper, tá? E corromper não é uma coisa muito boa, tá? Corromper é uma coisa muito ruim, porque você pode perder
coisa que você já customizou. Quando você quer atualizar, você quer fazer uma nova reengenharia, né, você tem que tomar cuidado para não perder alguma coisa que você já fez, porque ele vai sobrescrever muita coisa, certo? E não é bacana, tá? O meu conselho é fuja do EDMX. Fuja. Você também tem, através do Designer Centric, o Database First. Database First é quando você já tem uma base existente, então você faz a engenharia reversa, e então você cria o EDMX com base no que você já está lendo de uma base já existente. Então ele vai varrer a sua base, vai pegar as tabelas, os campos, e vai criar um contexto interno do Entity Framework, e dentro dele também vai gerar as classes. Tá? Então, aqui no Designer Centric, você sempre tem esse EDMX aqui. Tá? Esse EDMX ele está presente em ambos os modelos, né? Que é o Model First e Database First. Só que aqui você gera ele em modo Designer e aqui você gera ele através da engenharia reversa do banco. Só que no final você vai ter o mesmo EDMX, o mesmo medonho EDMX. Tá? Isso aqui é coisa do passado, tá? Vamos falar de Code Centric. Code Centric é quando você está trabalhando centrado em código. O que você é? Você é desenvolvedor. Você tem que trabalhar com código. Tá? Esse negócio de modelagem, designer, não é bacana. É bom para algumas coisas, lógico, né? Mas não, o negócio aqui é codificar. Tá? E existe então o modelo Code First. Esse modelo Code First, você faz como que se trabalha com ele? Você trabalha através da codificação das classes e de seus mapeamentos. Então você escreve código C#, tá? E durante o desenvolvimento você atualiza a sua base. Entrou um campo, entrou uma tabela, entrou um index, entrou um relacionamento, você vai lá e codifica isso tudo e vai gerar aí uma atualização dessa base. Quando você tem uma nova base de dados. E quando você tem uma existente base de dados, a mesma coisa, é Code First também. Só que aí você vai codificar as classes e mapeamentos através de engenharia reversa. Então, num primeiro momento, quando você não tem a base existente, você vai criar a base, você codifica, você escreve código C#, cria classes e no final você ganha o banco de dados. Quando você já tem o banco de dados, você teria que reescrever as classes para alinhar com o banco de dados. Só que você não precisa escrever. Se você já tem o banco, você gera uma engenharia reversa, certo? E aí você vai ter as suas classes com base no seu banco de dados. Ok, eu vou mostrar ferramentas, etc. Só que aí moram alguns problemas. Se a sua modelagem de banco de dados não for muito boa, a sua modelagem de classes não vai ser muito boa. Se a nomenclatura do seu banco de dados for uma coisa bem ruim, né? For aquela coisa padrão antigo, TBL, int, NM para nome, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Então, você vai ter classes feias também, né? Modelagem feia, classes feias, não tem mágica. Então é isso que a gente vai resolver hoje também, tá? Bom, basicamente é isso. Eu queria mostrar só esses modelos para esclarecer o que é o Code First e o porquê o Code First. O porquê que você não deve usar EDMX, esqueça EDMX, até porque na versão 7 do Entity Framework não existe mais Designer Centric. É só Code First. Não existe Model First nem Database First. É Code First. Apenas. Ah, já tem o banco? Usa Code First com engenharia reversa. Não tem o banco? Escreve com Code First. Outra maneira? Não tem. Você já tem o EDMX, você vai morrer no Entity Framework 6 enquanto você não sair do EDMX. Não tem como utilizar o Entity Framework 7 utilizando EDMX. Convenci que você precisa sair do EDMX? Espero que sim. Tá ok? Então é só isso que eu queria mostrar. Vamos para o Visual Studio começar a fazer o nosso exercício. Então estamos aqui no nosso SQL Server. Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados que vamos utilizar para o estudo desse caso aqui. Eu tenho um banco que eu criei chamado Modelo Feio. É um nome bem interessante porque ele é realmente um modelo bem feio. Vamos dar uma olhada aqui nas tabelas. A gente pode observar aqui, ó, TBL endereço, TBL pessoa. Tá? Então, temos aqui essa tabela de endereço e de pessoa
e tem um TBL underline na frente porque ele é uma tabela. Não precisa dizer que é uma tabela, mas as pessoas do passado, né, costumam dar essa nomenclatura horrível para a base de dados, para as tabelas do banco de dados. E é bem comum isso acontecer. Só que não é bacana. Isso aqui não ajuda em nada e só dificulta a leitura. Então aqui nós temos algumas colunas, certo? Nós tem o ID, underline endereço, o str porque é uma string, né, um varchar, str número e pessoa ID. Então você percebe que aqui tem o ID endereço e pessoa ID. Não existe uma concordância, né? Não segue um padrão. E eu fiz de propósito, porque algumas modelagens são tão ruins que tem essa capacidade de haver discordância até na padronização da chave primária. Tá? Além de ter essas restrições horríveis aqui, que tem que ter o str na frente, underline, para dizer que é um varchar, né? Não precisa disso. E aqui no pessoal também podemos conferir que existe aí o str nome, o int idade, o date, data cadastro, o bool ativo. Eu fiz bem proposital mesmo, tá? Por isso que eu chamei essa base de modelo feio, que é para ficar feio mesmo, para a gente ver como que a gente resolve esse problema. O banco tá feio, o banco tem 10 anos, 5 anos aí, tá cheio de dados, vocês não podem mudar, né? Esse banco está sendo utilizado por mais de um sistema, ou é muito difícil mexer, não pode tocar no banco. O DBA não deixa, sei lá. E o que a gente faz? Deixa nossas classes feias igual? Não tem porquê, tá? Vamos resolver isso. Por isso mesmo que dessa forma que eu fiz feio, que é para resolver esse problema. Tá ok. Então, existe um relacionamento aqui, tá? Então, uma pessoa possui um endereço. Isso aqui você pode ver que é uma chave estrangeira, pessoa ID. Então, nesse modelo de engenharia reversa que a gente vai fazer, vocês podem perceber que isso vai ser preservado, né? Ele vai ser respeitado. Tá? Eu só abri aqui o Management Studio para mostrar isso aqui. E vamos partir para o Visual Studio agora, trabalhar com esse modelo. Tá? Estamos aqui com ele aberto, já pronto para trabalhar. Vou criar aqui então uma solution, tá? Um new project do tipo, aqui tem other project types, né? Visual Studio Solution. Então eu posso criar aqui minha solution, né? Entity Framework, Code First. Aqui eu vou utilizar Code First também. É um padrão, tá? A gente não vai utilizar ASP.NET MVC hoje. É só trabalhar no foco aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo projeto, tá? Então eu vou adicionar aqui um projeto. Esse projeto vai ser do tipo Visual C Sharp, tá? Ele vai ser um projeto de class library. Eu vou chamar ele de models. Por quê? Porque ele vai ser meus modelos. Mas o que ele pode ser também? Ele pode ser seu domínio, tá? Você fala, não, isso aqui vai ser meu domínio. Então, não, isso aqui vai ser meu data, né? Projeto data. Então, você pode trabalhar também como, por exemplo, infra.data, que é uma nomenclatura bem comum, tá? Isso aqui vai depender muito da sua arquitetura, da forma que você costuma dar o nome para as coisas. Então, você tem aqui o seu infradata. Imagina que você está trabalhando uma arquitetura um pouco maior, né, com outras camadas, você está fazendo a camada de acesso a dados aqui. Ok, então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa conectar lá no nosso banco e trazer o que tem lá para o C Sharp, para transformar isso em classe, certo? Ok. Só que você não sabe como fazer isso, né? Você vai clicar com o direito aqui e vai em Entity Framework e vai achar o caminho. Tá, pessoal? Só que isso aqui não aparece de graça. Você vai precisar instalar um componente no seu Visual Studio. Então vamos parar um pouquinho aqui e eu vou te mostrar qual componente você precisa instalar. Vamos para a web. Então nós vamos abrir um site aqui. Esse site é o Visual Studio Gallery. Tá? Então você tem um site lá chamado Visual Studio Gallery, onde você encontra, é uma galeria, né? Onde você encontra plugins para o seu Visual Studio. Temos aqui o Entity Framework Power Tools Beta 4. Esse nome Beta tá aí faz um tempão, ele
Não sei se pode considerar um beta, mas eu uso ele de forma normal. E ele tem suporte aí para o Visual Studio 2013, 2010, certo? E lógico, quando for saindo outras versões, ele vai sendo atualizado, enquanto outra ferramenta, né, não surja para fazer este trabalho que hoje é por conta dele. Então você vai vir aqui, vai baixar esse cara. Ele é um arquivo do tipo VSX. Esse arquivo você executa, ele vai no Visual Studio. Caso você tenha mais de uma versão, você vai ter que escolher a versão qual você vai querer instalar. Então você baixa ele aqui e executa a instalação dele no seu Visual Studio. Fez a instalação, reiniciou o Visual Studio, você já pode trabalhar então com o Code First em engenharia reversa. Legal? Então é por aqui que você vai seguir. Entity Framework Power Tools, esse é o nome da ferramenta, Entity Framework Power Tools. Digitou no Google, facinho, vai cair aqui, você já vai achar. Vou deixar esse link aqui também no tutorial para quem quiser. Então, esse cara aqui que a gente está usando. Vamos voltar aqui para o Visual Studio. Então, aqui no Entity Framework é o menuzinho que vai surgir quando você tiver o seu plugin instalado. Qualquer projeto que você clicar em cima dele com o direito, vai surgir esse menuzinho aqui. Você tem duas opções. Você tem o Reverse Engineer Code First e você tem o Customize Reverse Engineer Templates. Eu vou mostrar para vocês o que são esses templates. Então você vai clicar aqui e ele vai criar uma pastinha Code Templates, Reverse Engineer Code First, com 3 arquivos do tipo TT. São arquivos do modelo T4, tá? Que é um modelo conhecido aí, inclusive para Scaffold, etc. Não se preocupem com isso aqui, tá? Acontece de vez em quando, não sei se vai acontecer com você também. Ele reclama de alguma coisa aí, mas se você fizer o build, você vai ver que o build está ok. Então, build aqui, né? Build sucesso no build. Então, você tem esses arquivos T4. Você tem um arquivo para geração do contexto. Então, é um arquivo template T4. Ele tem essa extensão TT. Para você customizar como que o seu contexto vai ser gerado. Então, aqui você pode observar, está bem simples, né? Isso aqui vai ser o código que vai ter dentro do seu contexto. Aqui, primeiramente, ele vai fazer os DLSets, né, com todas as suas entidades. Ele vai criar Protect Override ou Model Create. Vai fazer um for each também com todas as tabelas, as entidades que ele achar, para adicionar a configuração dos mapeamentos. Tá? Fora a criação aqui da estrutura da classe. Aqui é para entidade. Então, como que ele vai modelar a entidade? Ele achou uma tabela, ele vai gerar uma entidade. Então aqui é o template para fazer esse tipo de modelagem. Então ele vai fazer aqui um for each, só que nas propriedades da sua tabela, que vai gerar uma entidade, uma classe C#. Ok? Então você tem alguma particularidade que você quer alterar, você altera aqui. Você customiza esse template e você mantendo esses code templates aqui no seu projeto, ele vai obedecer esses caras aqui, porque você customizou eles. E você tem um mapping aqui que é o template dos mapeamentos. Os mapeamentos, caso você não conheça, é o Fluent API, que é muito recomendado para você fazer o mapeamento das suas models que vão trabalhar com o Entity Framework. Tá? Esse negócio de Data Annotations não precisa mais. Você utiliza o Fluent API que você vai ser mais feliz. Tem tutorial meu já mostrando como utilizar também. Tá? Então aqui é um pouco mais complicado porque ele tem várias situações, né? Como que ele vai usar, etc. Tem a parte do relacionamento, então aqui ó, tem relacionamento de N para N, de N para 1, tem de muitos para muitos. Então tudo isso aqui são formas de gerar esses cenários e você pode customizar esse template para fazer de uma outra forma. Isso que é o bacana, né? Então, tá ok, eu vou manter aqui, não vou jogar fora, tá? Vou deixar fechadinho aqui e falar, mas esse template aqui é muito ruim de ler, preto e branco. Tem um outro cara na internet que é esse site aqui, ó. Também tá no Visual Studio Gallery, tá? É um plugin da DevArt. É DevArt T4 Editor for Visual Studio. E você vai instalar esse plugin, ele é gratuito.
E quando você instalar, automaticamente quando você abrir um arquivo de template, que é o que a gente estava vendo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um IntelliSense, tá vendo? Ele vai fazer um IntelliSense para facilitar, Syntax Highlighting, então ele vai colorir, não vai ficar tão difícil de ler. Você consegue utilizar o GoTo, você consegue utilizar os includes, tá? Você tem aí algumas coisas, indentação, formatação, certo? Suporte para templates grandes. Vale a pena instalar. Eu não tenho instalado, porque eu realmente não costumo fazer muita manipulação, né, muita customização de templates, então eu não vi necessidade. Mas, caso você queira investir nisso aí, é só instalar esse plugin aqui e é gratuito, então tá tranquilo. Tá? Aproveitando, tem outros conteúdos na internet sobre o Entity Framework Power Tools. Tá? Ele tem aqui algumas coisinhas, né, mostrando fazer passo a passo. Só que eu não vou mostrar para vocês porque a gente vai fazer isso na prática. Certo? Então vamos voltar para o Visual Studio. Vamos começar. Você tem seu banco de dados? Onde que seu banco de dados está? Tenha isso em mente para começar. Entity Framework Reverse Engineer Code First. Vai surgir essa telinha aqui de conexão com o banco de dados. Tá? Não lembro onde está meu banco de dados, vou clicar aqui. Não clica. Não clica nesse botão, porque vai demorar. Não sei se você já tiver essa experiência, mas demora, porque ele vai fazer uma varredura na sua rede, buscando pelas portas do SQL que respondem ao tipo de pergunta, né? Ele vai perguntar, né, nas portas se tem um servidor de SQL ali. Então isso pode demorar e pode te deixar um pouco frustrado por ter clicado nesse botão, então não cliquem. Você sabe onde está o seu banco? Qual que é o caminho dele? Por exemplo, aqui eu vou abrir o meu SQL. Então, se eu for aqui, ó, eu já consigo pegar, tá? Tá bem simples. localdb/v11, tá certo? Então, se você for criar uma nova conexão aqui, copia aqui esse texto, né? Nessa janela, colou aqui, já apareceu os bancos. Então, tá aqui o nosso modelo feio, né? Vamos deixar ele um pouco bonito do lado do nosso projeto. Vai ser muito rápido, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui e a mágica vai acontecer. Reparem aqui neste canto, aqui, eu vou até desenhar aqui, ó. Neste canto vai surgir o andamento do processo. Só que é tão rápido que talvez vocês nem notem, tá? Então vou fazer o seguinte, aqui no Advanced tem opções da conexão, tal, você pode testar a conexão aqui, isso aí é normal, né? Então você vai dar um OK, e aqui vai fazer o seguinte, eu não tenho o Entity Framework instalado, então o que ele vai fazer? Ele vai baixar do lado do NuGet, a versão, qual versão? A mais nova do Entity Framework, você não especificou qual, vai gerar e pronto, nem deu tempo de terminar de falar, ele já gerou. Aqui foi 1,53, acho que foi 1 segundo e 53 milissegundos, né? Porque 1 minuto não foi. É a partir do momento que ele instalou o Entity Framework que foi muito rápido, né? Então o que ele fez aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir tudo isso aqui, eu vou fechar e eu vou mostrar parte a parte. Ele criou uma pastinha chamada Models, tá? Que é um nome até apropriado, não preciso nem trocar esse nome. Dentro dela, ele criou 3 arquivos. 2 arquivos são mapeamentos, então eu tenho 2 tabelas, eu tenho 2 arquivos. Eu tenho 500 tabelas, eu tenho 500 arquivos. Tenho como escolher quantas tabelas? Eu tenho 500 tabelas, só que eu só quero mapear 10. Olha, não tem essa opção, tá? Dá para fazer isso, a customização, só que você teria que mexer no próprio componente, enfim, dá trabalho, né? O que eu sugiro você fazer? Crie um projeto à parte, que nem esse que eu fiz, tá? Crie um projeto à parte, faz a engenharia, vai demorar um pouquinho a mais, mas é muito rápido. Você seleciona só aqueles que você quer, leva para o outro lado, e depois o resto você joga fora, tá? Não é assim a coisa mais prática do mundo, mas é rapidinho, você resolve isso rápido, tá? Só estou dando essa dica porque sempre tem alguém que pensa, né? Putz, mas eu só quero algumas, né? Então, tá respondido. E você tem um outro arquivo aqui que é o modelo feio context. O
Ele pegou o nome da sua base e criou o contexto do banco de dados. Eu pressuponho que você conheça Entity Framework, então eu não vou passar aqui explicando exatamente o que é o que. Tá? Então esse aqui é o nosso modelo, ele é da DB Context, então ele é o nosso contexto. Ele já criou aqui um name modelo feio context, porque aqui dentro do app config, ele já criou uma connection string, que você pode perceber que está aqui. Connection string, modelo feio context, apontando para o meu banco de dados. Tá? Se você tivesse entrado com o banco de dados com usuário e senha, enfim, ele teria escrito a connection string para chegar até lá. Com certeza você tem a connection string do seu banco, então você pode utilizar ela também, não precisa utilizar essa. Então tá, o que ele criou aqui? Bom, eu tenho duas tabelas, certo? Então ele criou aqui, ó, db7, tbl endereço, deu esse nome, o mesmo nome, né, da tabela, tbl pessoa, e aqui no model creating ele está adicionando os mapeamentos, que a gente vai ver já já. Então vamos dar uma olhada aqui, tbl endereço, ele pode ser um pouco melhorado, então nesse caso eu até sugiro que você faça a edição lá no template, porque essa classe aqui não precisa ser partial. Você não precisa, de repente, desses namespaces. Tá? Mas já fica aí porque, de repente, precisa, né? Então, ele já deixa. Então, aqui também, né? Por exemplo, aqui você está usando porque você tem uma lista, né? Uma iCollection aqui que você está inicializando no construtor. Então, ele está utilizando esse namespace, por isso que ele já deixa. Só que a sua partial class não precisa ser uma partial class, tá? Não há necessidade. Então você pode editar esse template para tirar esse partial class de lá. E então você tem aqui a modelagem conforme ele leu do seu banco. Ok, seu banco é feio, a sua modelagem vai ser feia. Tá? Não adianta reclamar. Aqui no Mapping, o que é o Mapping? É o Fluent API. Se você não conhece, eu tenho artigo sobre Fluent API. Eu tenho código no GitHub sobre isso, e eu tenho um tutorial que explica muitas coisas, só que uma parte delas é também a utilização, né, do Fluent API. Vou deixar o link aí no artigo. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, vá para o artigo que está lá. Então temos aqui tbl endereço map. Então vamos começar pelo pessoa, que é mais simples. Então você tem lá uma classe que herda de Entity Type Configuration da própria classe, então você está mapeando aquela classe para o banco de dados. O propósito do Fluent API, dessa classe de mapeamento, é justamente isso, mapear todos os pontos da sua entidade para o banco. Então, o que ele está falando? Ó, você tem uma chave primária, que é o ID. Você tem uma propriedade que se chama nome, que é requerida e tem um tamanho máximo de 200 caracteres. Você está falando que isso vai ser mapeado para uma tabela chamada tbl pessoa, onde o ID na sua classe corresponde ao ID lá na sua coluna, o str nome corresponde ao str nome na sua coluna e por aí vai. Certo? É aí que você vai resolver seu problema. Endereço map é a mesma coisa, só que aqui tem mais dados, né? Tem mais campos, então ele fez mais código. É legal que ele deixa comentadinho aqui, tá? Ele dá uma caprichadinha, né? Então, primary key, as propriedades, quando ela é requerida ele põe, tá? Ele sempre representa o banco praticamente tudo, ele faz tudo, né? Ele representa tudo aquilo que tem do outro lado. Se você tem index, ele vai adicionar index e tudo mais. Tá? Ele faz o mapeamento aqui, e aqui ele faz o relacionamento. Por que aqui? Porque quem possui a pessoa, né? Quem que é? O endereço tem uma pessoa, né? Então, melhor dizendo, né? A pessoa tem um endereço. Então, é aqui o lugar ideal para você fazer o mapeamento, e não aqui na pessoa, e sim no endereço map. Tá? Então, você vai fazer o mapeamento aqui. Não vou explicar também como que faz o mapeamento, eu tenho um artigo sobre isso, mas reparem, né, que ele está pegando. Ele fala que tem um campo requerido, que faz menção à tabela de pessoa, que você tem, onde uma pessoa tem vários endereços, né? Ela pode ter vários endereços, um relacionamento de 1 para n, e se relaciona através desse campo aqui, que é o pessoa ID, que é a chave estrangeira da tabela endereço. Por isso que o mapeamento está aqui na classe de endereço. Quer dizer, o relacionamento está no mapeamento da classe de endereço, porque
A chave estrangeira de pessoa fica, né, na classe de endereço, que é essa classe aqui. Simples, fácil, tranquilo, né? Vamos trabalhar agora para corrigir esse modelo feio aqui, né? Então a gente vai abrir aqui a nossa classe de pessoa e, bom, primeira coisa que eu vou fazer, tira esse partial class aqui. Essa classe não vai se chamar TBL pessoa, vai se chamar pessoa, tá? Quando eu faço isso eu tenho que alterar o construtor, certo? E, bom, ID o quê? Se você tiver 500 tabelas tudo com ID, né, na hora de fazer o relacionamento vai ser uma beleza. Então eu gosto de chamar de pessoa ID. Mais simples. Sem underline. Não precisa. Então você tem um cara aqui chamado nome. Você tem aqui um cara chamado idade, que é um int. Esse int aqui ele é nullable, tá? O ReSharper está gritando aqui para mim, né? Escreva isso como int, né? Tá certo. Porque não precisa escrever esse código feio aqui, né? Assim é mais bonito. Vou tirar esse system daqui que também não faz sentido. Data cadastro, não precisa desse date aqui, eu sei que é uma data. Sem underline também. Tá? Esse boolean aqui, vamos mandar ele apenas como ativo. Certo? E já contando que eu vou resolver meu problema do outro lado, eu vou colocar esse cara para cá, endereço. Vou chamar esse cara aqui também de endereço. Eu vou salvar. E ao mesmo tempo eu vou fazer isso aqui também. E aqui também. Porque ele está inicializando essa lista, né? Porque quando eu for criar uma pessoa, talvez eu queira criar um endereço dentro dela. E não vou querer ter uma null reference exception. Por isso que ele inicializa a lista no construtor. Esse diz aqui também está desnecessário. Pronto. Bacana. Agora a gente vai fazer o mesmo. Eu vou precisar renomear essa classe aqui, tá? Como eu uso o ReSharper, eu sou um cara prático, né? Já renomeei através do ReSharper mesmo. Se você não tem ReSharper, na mão mesmo, não tem problema. De novo, partiu lá, tirar o partial class, tirar o endereço, tirar o ID, vai se chamar endereço ID. Vocês viram que estava ao contrário, né? Um era ID, pessoa, outro é pessoa, endereço ID. Tá tudo errado. Então, tirar o rua aqui, str. O que tá errado aqui? Pessoa ID. Como que eu fiz lá? Pessoa ID. Então, segui o padrão, né? Tudo bonitinho. Pessoa ID. Não é TBL pessoa, é pessoa. E pronto. Já arrumei também aqui. Vou renomear aqui o meu arquivo. Legal. Falta arrumar só esses caras aqui e já está pronto. Tá? Endereço map. Aqui é para endereço. Certo? Ao mesmo tempo eu tenho que mudar esse construtor aqui. E aí começa, ó, eu tenho que fazer um mapeamento, né? Eu mudei lá, eu tenho que mexer aqui. Se eu estivesse utilizando o ReSharper na íntegra, eu já teria alterado em tudo que era lugar. Só que eu estou querendo alterar na mão para vocês acompanharem aí o trabalho, né, que vocês vão ter. Inclusive, se forem muitas tabelas, meu, o ReSharper vai dar uma mão aí para vocês, né? Não precisa escrever muita coisa. Você mudou na própria entidade, ele reflete isso em todas as classes que ele fizer referência, né? Isso é bom, poupa muito trabalho. Então a nossa chave primária qual que é? É a pessoa ID, certo? Quer dizer, endereço ID. Aqui é a rua. Aqui é o número. E agora a gente vai fazer o quê? O mapeamento das propriedades da nossa classe para o banco de dados. Então, aqui você vai fazer endereço ID, rua, número, pessoa ID, e aqui você vai somente alterar o nome da tabela que não está mais com esse nome feio. E pronto. Tá, aqui você não mexe, porque isso aí é do seu banco de dados, né? Seu banco de dados você não pode tocar nele. Se você puder tocar, até é bom, né? Porque esse nome aqui é horrível. Então você vai aqui, também vou aproveitar para renomear, tá? Pessoal, vou fazer a coisa certa, né?
Não vai deixar os nomes feios aqui também. Renomeia a classe. Tá? Aqui é o mesmo trabalho. Já meio repetitivo, mas a gente resolve isso aqui rápido. Acho que dá menos trabalho do que eu ir lá e copiar o código que eu já tenho. Então aqui nós temos a pessoa ID. Aqui nós temos o nome. Aqui nós temos o pessoa ID também. Aqui nós temos nome. Aqui nós temos idade. Aqui nós temos data de cadastro. E aqui nós temos o ativo. Pronto. Está resolvido também. Renomeei o arquivo. Show de bola. Vamos dar um build. Falhou o build, né? Porque falhou, tem que alterar no contexto, né? O contexto é importante. Uma, porque senão ele não vai compilar. E outra, porque ele pode criar a sua classe com nome feio se você de repente não fizer o toTable lá, né? Eu até vou voltar para explicar isso também porque é importante. Caso você não esteja utilizando o toTable, ele vai utilizar o nome que ele achar aqui de repente. Então, é sempre importante aqui no mapeamento você falar toTable para escolher o nome, tá? E tem que ser o nome certo, né? Não pode ser um nome bonito, porque senão ele vai querer recriar a tabela, ele não vai bater na tabela que já existe. Agora sim, vai dar o build, buildou. Tá funcionando? Ainda não, pessoal. Tá? Aí vai entrar a segunda parte do possível problema que vocês teriam. Eu vou fazer o seguinte. Bom, para você começar a trabalhar com Code First, você já fez o seu trabalho. Daqui para frente é só melhorar, tá? Então eu não vou mexer em nada do que eu tenho aqui. Qual que é o certo? O certo é na hora que eu bater o migration aqui, ele não querer fazer nada no meu banco de dados, tá? Ele não deve querer alterar meu banco de dados porque está refletindo exatamente o que eu tenho do outro lado. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui, Enable Migrations, certo? Eu vou criar então aqui a minha classe de Migrations. Ele já criou uma pastinha aqui Migrations com Configuration dentro, ok? E isso aqui eu vou remover porque eu não gosto desse tipo de comentário aqui dentro. Só estou mostrando para vocês que pode ficar melhor esse código. Se você estiver utilizando aqui o ReSharper, você vem aqui, ó, fala dá um talento aqui, tá? Ele deixa tudo mais bonitinho. Aí fica mais fácil de ler, certo? Mover isso aqui para True, porque se você não deixar o Automatic Migrations Enable True, você não consegue dar os comandos de Update Database, etc. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Update Database. Vou dar aqui um comando chamado verbose. Se bem que o verbose não é necessário, porque agora eu vou usar o script. Por que o script? Porque eu não quero rodar, eu quero gerar um script só para mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá? Olha o que ele vai querer fazer. Ele vai querer criar as duas tabelas. Por quê? Porque ele não tem a tabela aqui de Migration History. Então ele não sabe que as tabelas foram criadas uma vez. Tá? E outro problema é que ele está querendo criar a tabela com nvarchar. E lá no seu banco de dados é varchar, não é nvarchar. Porque o Entity Framework, ele não conhece seu banco, ele fez a engenharia reversa, mas ele não está conectado lá para saber como que funcionam as coisas, certo? Então, por padrão ele cria nvarchar, porque ele não sabe qual que é o idioma que você está trabalhando, né? Nvarchar aceita qualquer idioma. Então, isso aqui ele vai querer alterar seu banco inteiro. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que trabalhar para corrigir isso antes de dar qualquer tipo de update na database. Tá ok? Como que você corrige isso? Aí eu vou pegar um pedaço de código que eu tenho e vou mostrar para vocês como fazer isso. Vou lá no meu contexto. Tá? Aqui no meu onModel_Creating, eu posso... Vou fazer o seguinte, eu vou deixar embaixo.
Aqui no meu Model Creating, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar para o Entity Framework como que eu quero que ele trabalhe. Tá? Então aqui eu tenho o meu Model Builder, certo? Eu vou falar aqui, ó, nas propriedades onde tiver, quer dizer, onde o nome tiver a junção do nome da classe mais o ID, eu vou considerar ele como chave primária. Tá? Por quê? O nome da classe é pessoa e tem no final ID. Pessoa ID, pessoa ID é igual a chave primária. Mas eu já setei a chave primária aqui. Eu não precisaria ter feito isso. Mas vai que você não tem, de repente, numa nova classe que está criando um mapeamento, enfim, já está aqui. Uma coisa que vai ser necessária. As propriedades que tiverem o tipo string, você vai configurar elas para que a coluna seja do tipo varchar. E que ela tenha 100 caracteres. Mas aqui tem 300. 200, né? Aqui tem 300. Não se preocupa. Ele sempre respeita o que está no mapeamento. Aqui é para caso você for criar aí uma propriedade, né, do tipo string, que não tem definição de tamanho, ele não vai colocar um max lá. Certo? É mais um capricho meu, né? O único código que você precisaria aqui seria este, para resolver este problema. Eu sugiro que você use todo esse conjunto aqui, porque com certeza vai ser útil para você. Tá certo? Então tá bom. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos descartar esse SQL aqui, tá? E vamos pedir para ele gerar um novo, porque agora ele vai gerar baseado no nosso contexto. Ó, já gerou bonito, ó, agora varchar. Não tem nenhum problema. Só que ele está querendo criar a tabela ainda, tá? Por quê? Porque o Migration History, que é essa tabela aqui, ó, ela não existe, certo? E ele parte do pressuposto que você, inclusive, já possui essa tabela. Porque percebe aqui que ele está querendo fazer um insert? Essa tabela nem existe, como que ele vai fazer um insert? Então, como ele pensa que você tem um controle de migration, e ele não sabe que você tem essas duas tabelas já existentes, ele tenta criar. Como que você resolve isso? Muito simples. Você precisa adicionar uma migration para ele ignorar a criação, certo? As mudanças na criação. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer add migration. Vou dar uma aumentadinha aqui, certo? Add migration. E o que você vai falar? Que initial, que é o nome da sua migration, tá? Isso é um padrão. Você vai fazer o ignore changes, certo? Então o que ele fez aqui? Ele criou aqui, ó, uma migration do tipo initial, né? Que ele reconhece isso com inicial. E você está ignorando tudo que vai subir e tudo que vai sair. Quer dizer, você está ignorando as mudanças, certo? Você só precisa criar a sua tabela de migrations. Então, se você for gerar agora novamente o seu script, você vai ver que ele está criando, então, primeiramente, a tabela de Migration History, tá? Porque você falou, ó, ignora as mudanças. Eu estou começando a trabalhar com Migrations. Se você está começando a trabalhar com Migrations, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a tabela de Migrations, porque provavelmente ela não existe na sua base, né? Então, ele cria aqui a tabela de Migration. Você vai ter que ter essa tabela no seu banco de dados, tá? A não ser que você não queira trabalhar com Migrations. Você vai ter que trabalhar de uma forma manual, que não é nenhum problema, tá ok? Nenhum. A gente vai abordar, inclusive, esse assunto daqui a pouco. Então, ok, eu vou fechar esse script aqui. Não quero. E vou fazer um update database, só que sem o script. Tá? Ele criou aqui, quando ele tem esse monte de valores aqui, porque ele criou alguma coisa, né? Eu dei o verboso justamente para me mostrar o que ele criou. Então, o que vai aparecer aqui?
Deixa eu rodar aqui de novo para achar o ponto certo. Bom, ele deu aqui um insert e tal, mas se você for dar uma olhada lá, na verdade, no seu banco de dados, dá um refresh aqui, ele criou uma Migration History, tá? É isso que ele fez apenas. Ele não mexeu em nada da sua tabela. Conforme a gente viu lá no arquivo de script, ele não queria criar as suas tabelas de novo, ele só queria criar a tabela de migrations. E agora que a tabela de migrations está criada, e você der de novo um update de database, não tem nada para aplicar, porque ele viu o que você tem lá e sabe que é igual, tá? Ele está ignorando que você está alterando alguma coisa. Ok, então agora você pode trabalhar com Code First, tá? Então se você for aqui com uma tabela de pessoa, entidade de pessoa, eu quero adicionar um campo aqui, public, errei aqui, então é um public string apelido, tá? Vocês vão ver que interessante, apelido, certo? Eu não tenho nenhum mapeamento lá, né? Para esse apelido. O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui um update de database. E ele alterou meu banco de dados, certo? Deixa eu tentar achar aqui que parte que ele fez. Ele fez aqui um alter table, tá? Add apelido varchar de 100. Viu por que isso foi importante? Porque ele não usa mais o varchar e agora ele usa 100. Ele não vai usar o max, porque o padrão dele é usar o max. Quando ele não sabe qual que é o tamanho, ele usa o max. Então ele criou 100. Por isso que foi importante eu fazer essa configuração aqui, né? Para ele restringir o tamanho porque senão chegar lá o DBA, ele vai, pô, você tá de brincadeira, né? Tá bom. Então vamos aqui para a tabela de pessoa. E vamos dar uma olhada nas colunas dela. Apelido, varchar de 100 nulo. Putz, mas está totalmente fora da nomenclatura do meu banco de dados, né? Se o DB ver isso aqui, ele vai me xingar, porque... Pô, tem um padrão. Apesar de ser um padrão horroroso, existe um padrão, né? Se pelo menos existir um padrão, você tem que seguir, né? Não importa qual que for. Então você teria que vir aqui, né? E colocar um mapeamento parecido com esse aqui no caso do nome. Então você vem aqui, coloca apelido, str apelido, certo? E agora você mapeou ele para um nome que você quer trabalhar. E você pode também trabalhar com as propriedades, né? Falar, o apelido não tem 100, tá? Agora eu defini que ele é diferente. Então aqui você vai falar que o apelido, ele agora é requerido, ele estava como nulo, e aqui, sei lá, é 150, só para mudar a história, tá? Então, quando você for rodar de novo a atualização, o que vai acontecer? Ele fala, olha, isso aqui que você está fazendo pode resultar em perda de dados. Por quê? Porque você está tentando tirar um cara que já existe. Tudo bem, eu quero tirar mesmo. Manda ver. /force. O que aconteceu agora? Você não pode inserir um valor nulo no str apelido, né, porque ela não permite nulo, certo? Ok. Esse aqui é um problema que você vai ter também quando você fizer esse tipo de coisa. Por quê? Porque sua base já existe, certo? E sua base já tem campos. Se você está criando um campo com registro já existente e esses registros possuem, né, informações e você está colocando uma coluna ali falando que ela não pode ser nula, como que você vai preencher essa informação? Não faz sentido, certo? E então você não pode fazer isso. Você tem que trabalhar aqui com o nulo, né? Não tem como você trabalhar com uma base de dados existente e falar, olha, isso aqui é requerido e tem 1000 dados ali, né? Você vai ter que preencher um valor padrão para aqueles 1000 dados. Ou você faz isso através de banco de dados e depois vem aqui e corrige, ou você simplesmente não faz. Tá certo?
É um dos problemas que vocês vão enfrentar, né, aí na hora de fazer a atualização, mas é uma coisa que é normal, né? Não tem o que falar. Então, ó, o que ele fez aqui? Ele fez um alter table, tá? Então ele trocou a tabela, né? Ele passou para str apelido e para 150. Ele alterou a coluna. Se você for agora fazer um refresh aqui, você vai ver que essa coluna virou str apelido, varchar 150 e é nulo. Não tem jeito. Porque se você for dar uma olhada aqui, você tem dados nesses caras, tá vendo? Aqui, ó. Você tem eu, você tem o Bill Gates, você tem o Steve Jobs, o Satya Nadella, só gente importante. Então, você não tem como colocar uma coluna aqui e falar que não é nula. Ela tem que ser nula. Certo. Bacana. Então, eu não quero trabalhar com migrations. Não posso, tenho medo, não quero, enfim. Quero criar uma coluna nova. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, da forma que você sempre fez na sua vida, não vai mudar nada, né? Você vai lá no seu modo design, certo? Você vem aqui, você coloca str test. Aí você vai falar o que ele é um varchar, sei lá, de 50 mesmo. Você tem que falar que ele permite nulo. Você vai dar um OK. E você vai ter a tabela no banco de dados. Pronto. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que executar aqui o... Não vai executar de novo, senão você vai perder o que você fez, tá? Isso aqui é code first. Isso aqui é só para te ajudar no começo. Agora é code first, você tem que codificar, meu filho. Né? Inclusive, se você for rodar aqui, ó, um update database verbose force, ele não vai rodar nada, ele não vai fazer nada, tá? Você tem que trazer o que tem de diferente para lá. Ele não vai derrubar o que você criou ali. Então, é trabalho seu. Você tem que vir aqui, né, na sua classe de pessoa e criar lá, né, o seu teste. Quebra a linha aqui. É um teste, certo? E você tem que mapeá-lo, porque daí ele vai querer criar com um nome diferente, né? Então você não pode. Você tem que manter da forma que está no banco. Então você vai vir aqui, str test. Certo? Agora, salvou, rodou aqui o database. Ó, ele já tem, tá? É uma coluna duplicada e isso não é permitido. Por quê? Porque você não criou lá na tabela de Migration History essa coluna. Então você não tem o controle dela através do seu Migration History. E isso é comum de acontecer. Você precisa dizer para o seu Migration History, né, que essa coluna entrou de alguma forma. Tá? E é isso aí que a gente vai dar uma olhada agora. O que você tem que fazer nesse caso aqui? Você tem que falar para ele ignorar de novo, certo? Então você pode fazer lá um add migration. Vou falar, sei lá, vou chamar um nome aqui de str, é um nome que eu consigo identificar, né? Str test, do tipo ignore changes. Aí vai falar, ignora o que for daqui para frente, daí você fazer um update do database, e aí, beleza. Daí daqui para frente, ele está considerando de novo a situação atual, tá? Se você fizer aqui de novo um update do database, não tem mais nada para aplicar. Se você for dar uma olhada aqui agora no seu banco de dados, continua aqui, tá? Não sumiu. Aqui também não está mais reclamando. Aí você segue a vida de novo. Só que uma coisa, pessoal, se você está trabalhando com Code First, é Code First. Você não tem que ir lá no seu banco de dados, alterar para depois aplicar num código. Certo? Você está trabalhando com migrations para isso. Ah, mas o DBA alterou porque ele queria. Ou, sei lá, não sou eu que mando no banco, eu sou o programa, então o pessoal altera e eu tenho que... Tá bom.
Aí o que eu vou falar para você? Não utiliza o Migrations. Tá? Se o Migrations, de repente, ele vai te dar mais trabalho para você obedecer as mudanças que vêm de fora para o banco e para refletir na sua classe, talvez o Migrations não seja o seu grande aliado, porque ele exige que você faça as alterações do banco conforme aquilo que você faz do código e gera banco. Não ao contrário, né? Não é banco e gera código. Então, o Migrations ele tem esse sentido único, né? É do código para o banco. Agora, se é mais do banco para o código, daí você não utiliza o Migrations. Vai continuar funcionando normal. Você só precisa tomar cuidado para mapear tudo aquilo que está no banco para o código. Se você não mapear, ele não vai deixar, ele não vai derrubar, né? Ele não vai dropar aquela coluna, aquela tabela. Só que ele também não vai considerar ela. Isso pode se tornar um problema para você. Certo? Então, eu acredito que com isso eu consegui deixar claro aí para vocês que é simples trabalhar com Code First quando você está trabalhando aqui com um modelo já existente, uma base de dados já existente. Você tem o Migrations aí do seu lado para te ajudar, certo? Não expliquei tudo de Migrations, nem um pouco, tá? Tem muita coisa de Migrations. O interessante é que ele mantém então o versionamento da base, você consegue até fazer um restore, né, de uma alteração passada. Então você consegue fazer uma espécie de rollback daquilo que você já fez e quer voltar a alguma situação anterior, por isso que é legal ter o Migrations. Mas é aquela situação, se de repente as modificações no banco ela vem de outro lado e não é via código, você só tem que refletir isso no código, o Migrations não vai ser um cara que vai te ajudar. Você vai ter que trabalhar sem ele, que é normal, e você vai ter que a cada alteração refletir isso no seu código para fazer o seu Entity Framework validar, né, e considerar aquelas outras colunas, tabelas que surgirem. Entendido? Bom, só para fazer aqui rapidinho um código para consulta, para vocês verem que está tudo funcionando, eu vou escrever aqui uma consulta, tá? É rapidinho mesmo. Então vamos lá criar então um projetinho para acessar aí o nosso banco de dados para vocês verem que está tudo tranquilo funcionando, né? Então vou vir aqui e adicionar um novo projeto, tá? Eu vou adicionar um projeto do tipo console application, tá? Eu vou chamar ele de interface, só para dar um aspecto, né, de apresentação. Eu vou setar ele aqui como Startup Project. A primeira coisa que eu tenho que fazer nele é vir aqui, escolher o cara aqui, certo? Não esquece de setar o cara certo. Dar um install package entity framework. Por quê? Porque eu vou acessar o Entity Framework através dessa camada, certo? Então eu preciso ter o Entity Framework instalado aqui, porque eu não estou fazendo nada, não estou injetando dependência, nada, enfim, eu tenho que ter o Entity Framework instalado aqui. A segunda coisa é adicionar uma referência da minha solution, do Infradata aqui, certo? E, lógico, eu preciso copiar a minha Connect String, né? Então, vou copiar minha Connect String e eu vou trazer minha Connect String para cá. Tá? Por quê? Porque a Connect String ela precisa tá aqui para ele poder conectar, porque quem starta o projeto é que conecta no banco, tá certo? Então você pode vir aqui e colar a sua Connect String aqui. Beleza, beleza. Só deixa eu fechar essa query aqui que não precisa, senão ele vai querer, na hora de rodar ele vai querer que eu salve esses caras. Então, beleza. Então eu vou vir aqui no meu program, certo? É bem rapidinho, tá, pessoal? Vou criar aqui um var ctx igual a new modelo feio context. Agora eu vou falar que eu tenho um var pessoa que é igual a ctx.pessoa. Tá? Eu vou fazer um join com o endereço, tá? Então vou fazer aqui um include endereço para ele fazer o inner join com a tabela de endereço, né?
Só que ele vai trazer vários aqui, então eu vou dar um first default porque eu quero pegar só um. Ou melhor, né? Vamos fazer o seguinte. Fazer um de where c. Vamos fazer p vai para p ponto nome é igual Eduardo Pires. Pronto, eu vou querer achar um cara que tiver o meu nome. Legal. Aí eu vou fazer um console.writeLine e vou falar que eu quero aqui a pessoa ponto endereço ele pode achar várias, ele não sabe quantas pessoas tem esse nome, né? Então tem que dar um ponto first aqui. Daí o que ele vai falar para mim? Troca o where pelo first default, tá certo, né? Tem que fazer a consulta melhor que você puder. Então eu poderia ter feito isso aqui para trazer a primeira. Fica a dica aí. E para quem de repente precisa de uma ajuda, ReSharper tá aí para ajudar. Então tem a pessoa, ponto endereço, porque agora eu tenho certeza que estou trazendo uma pessoa só, não é uma collection, né? Então a pessoa, ponto endereço, ponto rua. O endereço também pode ser uma collection, porque eu tenho a possibilidade de ter mais de um endereço para uma pessoa, né? Então eu vou falar que é o first default aqui também. Tá bem rapidinho mesmo, tá? Ponto rua. Então eu quero pegar a rua do Eduardo Pires, tá? Vou dar um console ponto readline aqui, só para ele parar. Deixa eu compilar. Foi. Deixa eu startar o projeto aqui. Rodou desse lado. Opa. Não vou nem fazer mistério aqui porque eu já sei o que é. Eu tava com uma lembrete mental e não me obedeci. Eu sabia que eu tinha feito uma besteirinha, mas aqui, ó, apelido, não é apelido, é teste, né? Coluna aqui é teste, pô. Senão ele não vai achar. Eu vi, bati o olho e falei, depois eu corrijo, só deixa eu terminar aqui e esqueci. Acredito que foi esse o motivo do erro. Então vamos rodar de novo, tá? Vamos rodar aqui, botar um breakpoint, tá aqui a minha telinha. Continue. Tá lá. Então o Eduardo Pires mora na Rua dos Ninjas. Tá certo? Se você trocar aqui a pesquisa, né? Vou colocar aqui, sei lá, Bill Gates. Então, tirar o breakpoint, né? Então tá aqui, ó. Bill Gates mora na Rua dos Ricos. Então tá tranquilo, é isso mesmo, tá funcionando, né? Eu fiz aqui um inner join com as minhas tabelas, tá tranquilo. Eu só queria mostrar para vocês que realmente está funcionando. Certo, pessoal? E para terminar, só para fechar, vamos criar mais uma solutionzinha aqui, ó. Uma class library. Vou chamá-la de Northwind. Só para mostrar para vocês como que é o tempo de execução de um mapeamento com mais informações do que duas tabelas, né? Então, para isso, nós temos aqui o nosso banco de dados Northwind, certo? Só deixa eu pegar aqui minha conexão. Tá aqui. Lembram do banco de dados Northwind? 97, pessoal. Vocês nem estavam trabalhando com TI, talvez, né? Eu já trabalhava, utilizava muito esse banco. Então, ó, ele vai te instalar um Entity Framework, vai gerar aqui, ó, classes para product, region, shipper, supplier, blá 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 blá. Tem bastante tabela aqui dentro, bastante, assim, né? Mais do que duas. E então isso vai servir para a gente medir o tempo aí de criação. Então, ó, criou, tem aqui, ó, seus mapeamentos e as suas tabelas. Obviamente com os nomes feios, né? Category Sales for 97, coisa horrível. Você vai ter esse trabalho aí que a gente praticou. Então, eu fiz para duas, obviamente, né? Para ser rápido.
E você vai ter esse trabalhinho aí para trazer. Uma vez que você fez isso na sua vida, nunca mais, né? Então, se tiver o ReSharper aí vai te ajudar bastante também, né? Com renomeação, né? Alterar um campo e refletir em todos os outros, enfim. E é isso, pessoal. Tá certo? Só deixa eu voltar aqui no meu PowerPoint. Jogar aqui para vocês pegarem meu contato. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido útil aí para vocês. Dúvidas, mantenham contato, tá? Entre em contato comigo, eduardopires.net.br, meu Twitter, tô no Facebook também. E valeu, bons estudos a todos.